Atelier Digital. Olá pessoal, começando mais um episódio do nosso podcast, o The BorbaCast, e hoje tenho o prazer de receber aqui o John e a Fernanda Takai do Patufu, duas pessoas que eu tive uma convivência e tenho ainda bastante grande, né, em função da música, em função das rádios, dos shows em Porto Alegre. Então é uma alegria recebê-los aqui no The BorbaCast. John e Fernanda, sejam bem-vindos. Alegria nossa, Borba. Muito obrigada. Muitas histórias aí. Nosso passado. É verdade. É bom que todas a gente pode contar, são histórias todas livres, desimpedidas. É tudo censura livre, né? Bom, vamos conversando então sobre essa história, né? Primeira coisa, eu queria saber como é que vocês estão aí nessa pandemia, né? Se vocês já conseguiram fazer algum show. Teve o disco, né, que vocês gravaram, da Fernanda. Mas assim, além do disco sobre o qual vamos falar, é claro, também queria saber se vocês já conseguiram tocar em algum lugar. Como é que está a situação aí em Belo Horizonte? Bom, durante a pandemia, a gente fez uma ou outra live. Né? Assim, a gente fez uma live, duas, aliás, em casa mesmo, assim, nesse ambiente aqui onde a gente está. Acreditando assim, que as lives mais legais são as mais despretensiosas, sabe? As mais caseiras, as mais sem muita estrutura. Não é para fingir que é um show de verdade, assim, tal. Mas eu te confesso que a gente não encampou muito essa ideia das lives e tentar fazer. Elas são legais, assim, numa ocasião especial e tal, mas não é nada que a gente ficava assim, com vontade de fazer mais é um novo meio. Não, a gente, na verdade, tá louco para que isso acabe logo. Voltar a fazer show normal. E a gente fez, acho que 2 shows do Música de Brinquedo, que foram shows patrocinados e que tinha uma verba que dava para pagar a equipe, que dava para pagar todo mundo. Então, acho que até é uma boa causa você colocar as pessoas que estavam nessa situação para trabalhar em condições sanitárias adequadas, né, com todo mundo testado, aquela coisa. Tirando isso, a gente produziu um tanto de coisa aqui no estúdio, não só o disco da Fernanda, mas outras coisas, trilhas e outras coisinhas. Eu acho que a gente vê essa volta dos shows mais como uma coisa mais para o ano que vem. Talvez aconteça alguma coisa esse ano ainda, mas ainda vai ser uma coisa em caráter experimental, eu acho. Não é nada do tipo, é uma turnê, né? Assim, que é o que, no fim das contas, é o que sustenta os artistas, é o que dá camisa de verdade, é você ter uma sequência de shows, você ter um mercado normal, né? Aqui em Belo Horizonte, por exemplo, eu estive num show pela primeira vez em quase 2 anos, no show da Zélia. Da Zélia Duncan foi uma das artistas que além da amizade, tudo, eu queria muito ver o show novo dela e estive há 2 semanas no show, ainda com plateia reduzida, né? Acho que agora já abriu a plateia toda, mas é muito estranho você primeiro chegar e não poder cumprimentar as pessoas direito, não abraçar e sei lá, estranho ainda. Prefiro que quando a gente retome os eventos assim, que eles sejam, né, com mais de, sei lá, 80% do povo vacinado mesmo, todas as doses, mas que seja menos tenso do que né? Não é natural, realmente. Aqui em Porto Alegre, as casas estão fazendo shows com público reduzido, né? O Opinião com 300 pessoas, o Araújo Viana com metade da lotação. Então está funcionando assim, né? Mas desse jeito ainda, né? Com algumas pessoas também com receio de sair, né? Mas vamos ver se as coisas melhoram aí. Os números estão bons. E ontem estava vendo ainda na TV um jogo aí em Belo Horizonte com 60 mil pessoas. Então, isso é meio doido, né? 60 mil pessoas no estádio. O fanismo do futebol explica tudo, né? Assim. E o que é louco dessa coisa do futebol, né, é que isso acontece muito aí também. Mesma coisa, eu acho, assim. Você fala, o estádio está cheio, então por que a gente não pode fazer isso, isso e isso? Uma coisa vira explicação da outra.
né? Então, enfim, cara, eu acho que essa coisa de fazer shows com meia casa, putz, é uma iniciativa louvável, mas o fato é que geralmente não fecha as contas, né? A bilheteria só com metade da arrecadação ali não vai fechar a conta para a maioria dos artistas. Então, é um recomeço, na verdade. Acho que as coisas têm que voltar ao mais ou menos normal para poder a gente ter a vida como era em termos de profissão, né? Assim, essa profissão é uma profissão que a função dela é aglomerar pessoas. Um show é um sucesso quando tem muita gente aglomerada. Então, não tem outra solução. E pulando, né? Muita gente aglomerada e pulando. Vamos pular Futebol mais ainda, né, cara? E eu estava pensando há pouco que o disco que vocês gravaram, né? O disco da Fernanda que vocês fizeram no estúdio em casa e tal, trouxe uma música do Nico Nikolaevski que foi muito profética, assim, né? Porque tem a frase, não esqueça que tudo é ilusão, não esquece de lavar as mãos. Que saiu exatamente na pandemia, quando estava todo mundo preocupado com essa questão de, né, álcool gel e lavar as mãos, água e sabão e tal, né? Então, vocês já conheciam essa música ou ela surgiu agora, assim, na pandemia? Como é que foi essa gravação dessa música do Nico, Fernanda? Ela chegou até a gente, acho que foi o Arthur de Faria que mandou um link da imagem do Nico, né, tocando essa música. Foi no começo do ano de 2020, eu acho, né, John? Ele postou isso no Facebook, eu acho, na verdade. Ele nem mandou pra mim. Ele viu essa gravação dele tocando uma espécie de uma demo, de um registro da música, né? Quando você tem uma música na cabeça e você quer registrá-la de alguma maneira para não esquecer, eu acho que era isso que ele estava fazendo. Não, o que eu entendi, não, acho que tá muito bem registrado, tá até bonita demais para ser uma demo, assim, tá bem gravada, as imagens são lindas. O que eu entendi que talvez alguém estivesse fazendo uma entrevista com o Nico lá na casa dele e ele acabou tocando essa música, mas ele não tinha lançado, não tinha gravado, ela ficou meio que um registro muito realmente inédito, né? E aí a gente tinha escutado essa música, todo mundo sabe a relação que a gente teve com o Nico, né? John produzindo disco, eles Tangos e Tragédias tocando nos nossos álbuns e projetos, e antes da pandemia, todo ano eu estava aí em Porto Alegre participando do Nico Tributo. Então, quando a gente ouviu essa música, e eu perguntei para a Nina e para a Márcia se ele já tinha gravado, se tinha alguém gravando, se eu poderia gravar, aí elas ficaram super felizes, assim, de eu gravar, de eu dar voz a essa música, porque justamente, né, tem tudo a ver com a nossa própria história. O que a gente não sabia realmente é que ela teria tanto a ver com o momento pandêmico, né? Mas, Mauro, essa música talvez seja das que mais repercutiram, assim, do disco, sabe? Muita gente me escreve nas redes sociais e manda a música para outras pessoas, porque ela é emocionante, né? Não só pelo momento que a gente vive, mas por esse sentimento, né, de entre pais e filhos, assim, né, da gente querer ao mesmo tempo dar muita liberdade e deixar as crianças terem a sua vida, mas sempre cuidando com, né, um certo aperto assim no coração. Mas eu adoro essa música e fiquei muito honrada assim de ter dado voz a ela oficialmente, né? Mesmo sem ter o registro do Nico ali nas plataformas, só o vídeo. Certo. Vocês falaram no Arthur de Faria, era para ele estar aqui, mas aí pintou uma história mais importante para ele fazer e ele não veio. O Arthur é um sujeito muito ocupado. Exatamente. Ele faz 90 shows por ano, mesmo em época de pandemia. Isso não poderia afirmar agora, mas ele disse que surgiu um negócio muito importante, porque teria que ser mesmo muito importante, senão eu estaria aí. Foi o recado que ele mandou. Então tá bom, né? Eu acredito totalmente. Aí o Arthur,
Você vê, né, que a gente se conheceu mais ou menos na mesma época, né, Mauro? Essa turminha aí que a gente tem falado aí. E o Arthur também tem estado presente, eu nos discos dele, ele com a gente nos shows do Nico Tributo. Ele arranjou todo o Tom da Takai, que foi meu álbum de Tom Jobim, ele orquestrou, né, escreveu arranjos exclusivos assim para interpretação da Orquestra Ouro Preto. Então, mesmo distante, mesmo longe, a gente está sempre junto, fazendo alguma coisa, né? Não, você pode dizer para o Arthur, quando você se encontrar com ele, que a gente não acredita e que a gente está se afundando numa poça de ciúme roxa. Tinha que estar aqui. Aliás, também falamos no tributo ao Nico, né, que foi no Teatro São Pedro, e eu estava lá e tal, a gente se falou. E agora eu vejo que o John tá com uma jaqueta ali do Teatro São Pedro, colocada, acredito que especialmente. Eu tô invertido aqui, não sei onde que tá. É invertido. Muito legal. Eu estava tentando lembrar como é que eu conheci o disco de vocês. A chegada do disco, o momento que o primeiro disco chegou para mim na rádio, eu não consegui resgatar, assim, teria que perguntar para as pessoas e tal. Mas eu lembro quando o Aloyser Malab, empresário do Patufu, me ligou do aeroporto Salgado Filho, dizendo: eu tô aqui no aeroporto, queria falar com vocês, porque vocês estão tocando o disco. A gente já estava tocando o disco, né, do Patufu. E aí, como a gente estava tocando, ele veio a Porto Alegre, né, para divulgar o trabalho e tal. E aí ele foi direto do aeroporto para lá pro estúdio da rádio. Isso eu lembro bem, assim, porque eu falei com ele, daí ele pegou um táxi, eu fiquei esperando lá e tal. Mas ali tudo começou, né, com o primeiro disco de vocês, que é de 93, né? 93, o Roto Music. Isso. Foi. Nessa época, a gente tinha notícia sempre, mas era engraçado, a gente tinha notícia por carta, né? Ou por fax. Alguém falava assim: nossa, tem uma rádio lá em Porto Alegre que está tocando vocês. E a gente, poxa, que legal. E não dava nem para saber se era verdade, né? A não ser que a gente ligasse para a rádio ou alguém fosse lá. Era tudo mais demorado. Mas ele fez isso mesmo. E o Aloyser é nosso empresário até hoje, né? Então o que é raro, né, nesse meio, um empresário ficar com uma banda há tanto tempo. A gente vai fazer 30 anos de Patufu. E no início de carreira, esse tipo de atitude que ele teve é muito importante para os artistas, né? O empresário está na cidade, sabe que tem um aliado na cidade, vai atrás e vai tentar fazer show junto, como a gente acabou fazendo. Então, é muito bom lembrar isso, esses esforços iniciais para poder fazer o Patufu chegar a mais pessoas, né? Sim, a gente daí combinou de fazer o primeiro show do Patufu no Opinião. E fizemos, né? Foi o primeiro show. Ninguém ganhou nenhum dinheiro com aquele show, né? Nem vocês. E depois o segundo, sim, já foi mais, né? Daí já teve uma lotação. Inclusive, aquele show o segundo show do Patufu no Opinião, teve um excesso de lotação, né? A partir dali começou a se discutir que o Opinião precisava ter um limite assim de público, né? Porque como o bar tem muitos espaços, escadas e tal, algumas pessoas não tiveram facilidade de enxergar aquele show que deu quase 2.000 pessoas. Aí o Opinião depois colocou em 1.500 pessoas, né? A lotação. Mas o Opinião sempre foi no mesmo lugar? Que eu tenho a sensação que o primeiro show foi num lugar diferente, assim, foi no Opinião, mas era diferente, Opinião, era tipo um corredor comprido. Isso. É o que eu tenho na minha cabeça, assim. Isso, ele era ali quase na mesma quadra, assim, né? Na rua, mas era uma outra casa com um corredor realmente comprido, e ali que ele começou. Aí depois ele foi para a esquina da Rua Joaquim Nabuco, e aí sim, aí ali ele cresceu e depois aumentou também durante o decorrer dos anos, ele foi aumentando de tamanho, né? Mas o primeiro foi na casa, realmente, na primeira casa ali.
E depois todo mundo cresceu, né? Vocês cresceram com o público, o bar cresceu. Aí ficou muito legal. Eu acho que essa relação que a gente teve nesse primeiro show do Opinião, que eu me lembro, é engraçado, eu tenho mais lembrança desse primeiro, desse Corredor Comprido, assim, do que do segundo, talvez. Eu acho que pela coisa pra gente um pouco inédita de ir pra uma outra capital e fazer um show e ser bem recebido ali, ter uma rádio tocando a gente, que legal, cara. O Patofu ali no começo, a gente tinha muito esse negócio que a Fernanda falou, de uma relação por carta com fãs e tal. Isso mais do que qualquer outra banda que eu já tinha tido antes, assim. A gente recebia muita gente entusiasmada com o nosso som e muitas dessas cartas vinham do Rio Grande do Sul, vinham de Porto Alegre e das cidades ali em torno também. E eu acho que quando a gente foi a Porto Alegre pela primeira vez tocar no Opinião, a gente sentiu que as pessoas, a gente não ganhou dinheiro, ninguém ganhou dinheiro e tal, mas as pessoas estavam esperando, assim, tipo, tinha uma expectativa que foi criada através da fita demo do primeiro disco, das cartinhas que a gente trocava. Eu acho que lá nesse primeiro show a gente já sentiu a relação que a gente iria ter com Porto Alegre durante o resto da nossa carreira, que é uma relação muito feliz, muito aconchegante. Legal. E agora 30 anos está chegando, né, da banda. Vocês estão pensando em fazer assim alguma programação especial, lançar alguma coisa, uma turnê, enfim, uma festa? Cara, a gente tá pensando em fazer umas coisas por 30 anos, mas eu sempre tenho ideias. Quando você pergunta umas coisas assim, a primeira coisa que me vem é só coisa idiota. Eu falo, não, vou fazer um chá de fraldão, cara. Não. A gente não tá nesse estágio ainda, cara. Vamos fazer isso quando tiver com 50 anos de banda, talvez. Mas... De idade já estamos, né? Pô, já passamos. Mas assim... sim, 30 anos, né, cara? A gente tem que fazer alguma coisa. A gente tava afim que o mundo não acabasse mesmo, ou que acabasse de acabar logo de uma vez, pra gente poder, nessa data querida de 30 anos da banda, fazer algo digno, assim, no mínimo uma turnê comemorativa, lançar umas músicas novas e tal. A gente tá cheio de ideias, cara. Nesse ano que passou agora, a gente já começou a fazer umas coisas do tipo, fazer uma espécie de esquenta, assim, lançando coisas raras, coisas relativas a cada disco. A gente fez um disco por mês nas redes. No primeiro mês a gente falou do Rota Music, no segundo do Gold Camp, por aí vai. Estamos nessa até agora, fazendo isso esse ano. Já é uma espécie de preparação para o triunfo dos 30 anos do Patofu, cara. Mas a gente tá esperando o mundo voltar ao normal, né? Assim, no mínimo a gente quer fazer uma turnê, eu acho que pela primeira vez na nossa vida, rendendo um pouco a nostalgia, assim. Tipo, vamos lançar alguma coisa nova. Mas, ok, vamos fazer uma turnê que não é uma coisa assim, olha, aqui é a nossa turnê do disco novo. Fazer uma turnê realmente assim, olha, vai ter música de todos os discos, vai ter músicas para quem acompanhou a nossa carreira esse tempo todo e que merece um gostinho. Legal. Assim. E tem algumas coisas que elas são feitas, mas não são divulgadas, então tem algumas coisas que estão em andamento e que, como sempre, o Patofu, muito discreto, só mostra pronto. De repente vocês vão tomar um susto e vai ter um negócio já. Mas a gente quer muito voltar à estrada, assim. Acho que tem um público que acompanha o Patofu há tanto tempo. Esse público teve filho, os filhos pequenininhos né, conheceram o Música de Brinquedo e agora gostam do Patofu grande também. Então, que nem o John fala, assim, é importante lançar coisa nova, sim, mas tem um negócio que quando você vai para a estrada, os fãs eles querem ouvir algumas músicas que não podem sair do repertório. Então, é difícil, tem que fazer uma matemática aí para uma banda que tem quase 30 anos, como o Patofu, fazer uma lista de show é cada vez mais difícil, né? E ainda mostrar coisa nova. Mas vamos tentar. São quantos discos? 11? Eu contei 11. Não sei se tem mais algum. São 11 de estúdio, né? Alguns se desdobraram para ao vivo, né? Mas são 11 gravados, sim, incluindo os Músicas de Brinquedo. E os teus discos, Fernanda, são 6?
Você sabe que nem eu sei fazer essa conta, Mauro, dos meus discos solos, sabe? Porque tem EP com a MAC lá do Japão, né? Tem um disco com o Andy Summers, que não é só meu. Tem alguns discos que eu queria só ter feito DVD, na real, mas existe todo esse mercado da música ao vivo, né? Ah, vamos lançar o disco ao vivo junto, mas geralmente quando tem um disco ao vivo lançado meu, ou do Pato Fu também, pode ter certeza que a ideia era só fazer o registro do audiovisual, assim, do show. Mas acaba saindo disco ao vivo junto. É um formato que o mercado gosta, né? Mas é por aí, entre 5 e 6 que eu tenho. Se dependendo, é isso aí. 5,5. É. E, pô, tu gravou com o Andy Summers, né? Eu até tinha me escapado assim como outras coisas, são tantas histórias, né? Mas tinha me esquecido desse fato. Tu gravou com um cara do Police. Olha, isso não é pouca coisa, né, Fernanda? Tem, por isso que eu falei, pra você lembrar. Não, tô brincando, tem que botar minha biografia, né? Claro, é um luxo. É. E a gente que foi muito influenciado pelos anos 80, né? Pela cena do rock inglês, eu mais talvez até mais que John, mas é um momento especial, com certeza, assim. E eu escuto o disco hoje e vejo que faz muito sentido, né? Porque como eu gostava muito da cena do rock da banda dele, né, naquela época, mas ele gostava da cena da música do Brasil antes de eu nascer, né? Ele gostava muito da música brasileira feita ali, da bossa nova, tanto que ele é super amigo do Menescal. E eu também fiz depois um disco, né, com o Menescal e com o Marcos Valle. Então, assim, engraçado, são essas histórias que a música, né, percorre, assim, de países diferentes e junta pessoas que a princípio você fala, nossa, não imaginava que ia ter um disco nem meu com o Marcos Valle e com o Menescal, nem meu com o Andy, mas no fim o que junta a gente é a música. E de tempos muito diferentes, né? Então isso me dá muito orgulho, muita felicidade poder ver tanto o Patofu fazendo ali nos discos o nosso repertório próprio, mas às vezes trazendo outros artistas, relendo músicas de outras pessoas, mas a gente se comunicar com um universo tão grande, tão amplo de música, né? De estilos e de compositores, de turmas diferentes, né? E como é que surgiu o convite do Andy Summers? Ele te ligou e disse, queria gravar contigo? Foi quase isso. Foi quase isso, cara. O Menescal falou, eu posso dar seu telefone pro Andy Summers? Eu falei, Andy Summers é tipo o Andy Summers, igual o Andy Summers do Police, né? Ele falou, não, é ele mesmo. Eu falei, não, nossa, mas antes eu falei, por quê, né? O que está acontecendo? Aí o Menescal me explicou um pouco. Claro que eu ia dar meu telefone, claro, de todo jeito, mas eu pedi só uma preparação de espírito. O Andy, na verdade, ele tinha passado um tempo aqui no Brasil com o Menescal estudando música brasileira, o Menescal ensinando umas coisas para ele, ao violão. E ele fez conheceu vários artistas, tudo. E na época eu tinha lançado o disco dedicado a Nara. E o Andy ouviu a Insensatez e ele adorou minha voz e falou pro Menescal que queria me conhecer. Então eu fiz uma gravação, eu, o Menescal e o Andy ao violão, assim, no fim de tarde, quase noite, lá no estúdio do Menescal. Eu tive esse primeiro contato com o Andy. E depois disso é que ele realmente me ligou, lá da Califórnia, ele me ligou e me convidou para ser a voz de um disco que ele estava fazendo muito influenciado pela música brasileira. Então ele queria que eu escolhesse de muitas músicas que ele tinha escrito, acho que foram 25, 26 músicas, que eu escolhesse 13, as que eu mais gostasse. Me pediu para fazer versões dela, ele queria gravar o álbum metade em inglês, metade em português. Embora eu tenha gravado no fim ele todo em inglês, esse álbum fundamental, ele existe todo em inglês, mas foi lançado metade em inglês, metade em português. O John fez algumas versões, eu fiz também. A Zélia Duncan, minha amiga, chamei para escrever umas versões comigo e com o John. E é incrível, assim, né? Ver um músico que influencia tanta gente, mas ele mesmo é muito influenciado, ele busca muito elementos brasileiros para composições mais recentes dele. E aí eu gravei lá na Califórnia.
viajei para lá e fiquei uns 15 dias gravando com ele. Antes de viajar, a gente fez um trabalho à distância, via e-mail mesmo, de ouvir as músicas, ele aprovar as versões, mandar umas demos. Mas foi muito legal, uma experiência, para mim, incrível, né? Ainda mais que eu já tinha passado muitos anos gravando aqui no nosso estúdio, aqui em casa, exclusivamente aqui. Então fazia muito tempo que eu não gravava em outro estúdio, que não fosse o meu mesmo. E aí fui lá gravar com ele, né, no estúdio dele, que é incrível, tem todas aquelas guitarras famosas do Police, com todos os instrumentos do mundo, todo o acervo de fotografia dele também, que ele é um super fotógrafo. Então, foi histórico, para mim, com certeza. Pô, é uma baita história, né? E ele não contou sobre as brigas do Police? Não comentou nada. É um inglês discreto, né? Porque ele me deu o livro dele de presente, né? Acho que o que ele quer contar tá ali. Sim, porque ficaram famosas as brigas deles, né? Aliás, deles e de outras bandas, assim, né? Que depois as pessoas começam a contar as biografias e tal, né? Que nem as brigas dos Stones, né? Os socos do Mick Jagger e do recém-falecido baterista. Em geral, os caras contam essas histórias depois que as bandas acabam, né, cara? Por isso que o Botafogo não acaba. A gente ainda não brigou o suficiente. Você vai saber cada história cabeluda, velho. Mas o Police acabou e os caras contaram. Agora, os Stones, os caras são tão perseverantes, né? A palavra que tá na voz, são tão resilientes que eles conseguem divulgar as brigas e a banda continua. É verdade. E... Bom, lá no início, vocês falavam que o Pato Fu era uma mistura de gêneros, né? Uma mistura de estilos, assim, que era difícil definir, né? Talvez até o nome Pato Fu era um pouco em função disso, assim, né? E hoje, quase 30 anos depois, vocês ainda continuam com essa opinião? Lembrando que o Wikipedia ali, naquele resumo que faz, né, que tem registrado ali, diz que vocês fazem uma mistura, o som está entre o rock alternativo e o rock experimental, uma coisa assim. Continua difícil de definir. Ué, eu acho que a gente, depois de tanto tempo, não sei se é mais necessário, assim, né, que as pessoas definam, assim, porque a gente fica muito atrás dessa definição quando está se apresentando. Hoje em dia é que nem o próprio nome da banda Pato Fu, né? Assim, o que é Pato Fu? É a banda, né? Sim. Eu acho que a gente se encaixa a banda de rock, pop rock, tem pitadas de experimental, a gente circula muito bem no meio alternativo, mas circulou também bem no mainstream. Realmente eu acho que a gente ocupa um lugar que é um pouco raro nesse sentido, de ir para os dois lados, tem os desafetos dos dois lados, mas tem muita gente que gosta dos dois lados também. E eu acho que, na verdade, o nosso som, aos poucos, ele foi ficando um pouco menos experimental, menos maluco, menos esquizofrênico, assim, mas eu acho que é mais no resultado final. A gente continua com o mesmo espírito. Acho que desde o início a gente queria fazer essas coisas meio experimentais, mas que não fossem chatas, sabe? Não fosse um experimentalismo hermético. E a gente ainda faz isso. Toda vez que eu penso num arranjo novo, que a gente pensa numa música nova, a gente ainda tem essa mesma faísca de, cara, não vamos pelo caminho mais óbvio aqui, vamos pelo caminho... Se a gente começar desse jeito meio torto e aplanando a paisagem até aqui ficar palatável, a gente vai ter um resultado final mais legal. Então, eu acho que a gente continua mais ou menos com essa mesma ideia, ideologia por trás de todo o som que a gente faz. As definições hoje em dia, acho que na verdade elas importam um pouco, porque vai ouvir o disco, vai ouvir o som. É o que é já, assim, sabe? Assim, é claro que a gente tem um pé no pop, rock, sei lá, algo assim. Sim.
é que algumas músicas de vocês cruzaram essa barreira assim do pop radiofônico, né? Daquela que estão nos playlists das rádios, assim, até nos flashbacks e tal, né? Como uma música que tocou muito, né? E Uhum. mas vocês na hora de fazer, vocês não pensam nisso, né? A música sai daquele jeito, sai mais pop ou menos pop, porque saiu assim, né? Vocês não pensam assim, vamos fazer uma música mais popzinha hoje? Cara, tem hora que a ideia de que a gente pode fazer uma música com um teor de esquisitice e que ao mesmo tempo ela pode ser uma música de alcance, ela é sedutora, assim. Eu acho que um exemplo muito bom disso é Made in Japan, que a gente fez uma música, a gente era muito fã do Pizzicato Five, a gente queria fazer uma música, a gente já fazia música em várias línguas, fazia música em espanhol, em francês, em inglês, não sei o quê, muito pela estética dessas línguas e tal. E a gente pensou, pô, a gente tem que fazer uma música em japonês, né? Ninguém falava japonês, a Fernanda tinha a obrigação de falar japonês, não falava. Fui aprender depois. Foi aprender depois. E aí a gente pensou, pô, vamos fazer uma música em japonês. E aí a gente pensou, pô, o Pizzicato Five, vamos fazer uma música meio no estilo do Pizzicato Five, vamos usar um sample conhecido, que era o Made in Japan, que é do Muppet Show Manamana. Ou seja, uma música com esses truques, assim, de deixar ela legal de ser ouvida, de ser uma música boa e tal. Quem sabe esse troço toca no rádio. E aí, nessas horas, a gente acha que é uma das partes da diversão de ter uma banda que nem o Patofu. É ter esse tipo de ideia maligna, assim. Eu falei, cara, vamos fazer uma música japonesa e ela vai ser uma música de trabalho, saca? E isso eu acho massa, isso eu acho muito legal. Isso é uma coisa que impulsiona a gente às vezes, na hora da composição, na hora do arranjo. Você fala, cara, vamos fazer isso. Tem um gol, assim, que é pôr essa música em japonês para as pessoas ouvirem no Brasil. Na nossa ideia, pop pode ser isso, pode ser uma música em japonês, tendo o Pizzicato Five como inspiração, mas definitivamente não era na época para gravadora, claro, né? Eu acho que a gravadora achava estranho abrir. Aliás, eles até falaram, poxa, mas abrir uma música, abrir o disco isopor com a música em japonês, vai que o povo tá na rádio, na loja. Eles falaram assim, ó, vai que tá na loja lá, vai botar o disco, não vai falar, isso aí não é Patofu não, isso é japonês, isso é outra coisa, sabe? Assim, pôs o disco errado, né? Pôs o disco errado, então assim, sempre teve muito medo da gente, as nossas ideias pop não serem não eram mesmo as ideias pop do grande mercado. Só que algumas romperam essa barreira, realmente, como você falou. E ter rompido essa barreira foi muito importante. Colocou a gente num lugar muito bom para assim, poder fazer mais show, né? Para poder ter importância, ser convidado aos festivais, os grandes festivais. Aumenta nosso público. Mas a gente tem noção também que o Patofu tem essa carreira toda durante muito tempo, e não é o tempo todo que a gente fez sucesso ou faz sucesso, né? Eu, com a minha carreira solo mesmo, às vezes tem disco que vem muito bem, outros nem tanto, mas são importantes naquele momento. Assim, tem que entender isso. A gente tem uma carreira que é muito longa, então tem momentos expressivos e outros nem tanto. E os que não são nem tanto, no mínimo, artisticamente, eles são muito importantes para a gente. Cada disco que a gente lança, ou cada show que a gente consegue fazer, e ainda tendo relevância para um determinado grupo de pessoas, isso faz a gente ficar de pé, né? Então, tem que saber lidar com esse tempo todo que vai passando e que você... Tem hora que dá tudo certo, tem hora que não dá, mas era aquilo que a gente queria fazer. Isso a gente tem a alegria no coração de poder ter feito todos os discos do jeito que a gente quis fazer. Né? Certo. E o fato de vocês terem uma banda e serem casados e a Fernanda ter uma carreira solo já causou alguma confusão entre vocês? Assim, tipo, não, para aí, só um pouquinho, estamos falando de Patofu, estamos falando da carreira solo da Fernanda, como é que é isso? Vocês têm as pastinhas separadas, assim, ou é tranquilo de administrar isso? Puxa, eu acho que a gente tentou ao máximo separar isso, mas no fim não teve jeito. E o John produziu meu primeiro álbum, ele chegou a viajar comigo na banda. E eu acho que a confusão que tem mais é para as pessoas de fora. Eu acho que o público realmente não é simples. É confuso. Eu acho que as pessoas veem um vocalista, uma vocalista, né, eu saindo em carreira solo, e se tem bastante exposição,
automaticamente já se pensa, saiu do Patofu, Patofu acabou. Embora eu falasse e venho falando, vou falar sempre, eu tenho uma carreira solo, mas eu nunca saí do Patofu. Aliás, a gente fazia turnês, né, paralelas, assim, tinha Patofu num dia, no outro dia eu já ia encontrar minha outra banda, fazer meu show solo, assim, eu nunca parei de... nunca teve essa divisão mesmo, não. Mas é difícil, assim, na cabeça das pessoas, que se me veem sozinha, porque o primeiro eu me separei do John e o Patofu acabou, né? Então tem que ficar falando. Como a gente não tem esse perfil de artista que fica tendo que ficar dando explicação o tempo inteiro sobre o que está acontecendo, aí é confiar muito nas próprias redes sociais ou nos fãs que gostam e que vão ouvir, que estão atentos, né? Mas assim, os recados que a gente sempre mandou, eu deixo... Mauro, tem quase 30 anos de Patofu e 15 anos de carreira solo. Então, assim, olha, é bastante tempo levando as duas coisas juntas. E sempre, toda vez que eu lanço um trabalho solo, eu falo, mais um trabalho solo meu, eu continuo no Patofu. Patofu tá fazendo isso, tá fazendo aquilo. Mas é difícil, eu acho, quando você tá de fora, você é uma plateia que não é fã do Patofu, ou não me segue, não né, tá seguindo a gente o tempo inteiro que a gente vem fazendo. Houve uma notícia, você vai tirar uma conclusão. E a conclusão, quando me vê separada do Botafogo, talvez seja essa. Infelizmente. Mas eu acho que tem dado certo, né? Então, a gente não pode ficar muito, eu acho, preocupado com sinalizar demais umas coisas. Acho que cansa, sabe? A gente mesmo fala com eu e John, a gente, nós estamos velhos, né? Porque tem muita artista que faz vídeo o dia inteiro, posta a rotina diária o dia inteiro e faz um monte de coisa. A gente posta o que a gente realmente está querendo fazer. A gente não mudou o comportamento por causa dos novos tempos, sabe? O nosso comportamento pessoal. Então, assim, meu Instagram, ele tem um tom, o Patofu também, e sempre não é o que... Eu acho que não é o que os entendidos, digamos, de mercado, de viralizações e etc., assim, recomendariam. A gente é muito discreto, até. Certo. Então, ok, tá bem administradas as duas carreiras artísticas, digamos assim, né? Bom, vocês têm uma filha, né? Eu queria falar um pouquinho sobre a paternidade também, né? Que se chama Nina, o mesmo nome da filha do Nico, por sinal, que também agora está se lançando não, já é uma cantora, né? Está lançando um trabalho novo agora, isso sim. E aí eu queria perguntar para vocês, assim, a Nina já tem algum envolvimento com música, já que os pais têm total envolvimento com a música? Como é que está essa convivência com ela, assim? Ela está tocando já algum instrumento? Está cantando? Cara, a Nina, ela escuta música o dia inteiro, ela adora música, mas ela não entrou numa, assim, de tocar um instrumento, não. Quando ela era pequenininha, ela começou a tocar bateria aqui no estúdio. Aqui em casa tem todos os instrumentos, né? Ela poderia tocar o que ela quisesse. E eu dei, tipo, uma aulinha de bateria dela, que é tipo, toca assim, ela tocar com a maior alegria, assim. Eu pensei, vai ser baterista, né? Mas ela é mais envolvida com artes plásticas, cara. Ela desenha muito bem, ela vai fazer o Enem esse ano, né? E ela quer fazer Belas Artes aqui no UFMG. Que foi o que eu fiz também, né? Eu estudei lá, na Belas Artes, da UFMG. Ela tá indo para lá também. Ela tem uma relação muito próxima com música, assim, um pouco parecida com a nossa, quando eu tinha a idade dela. Eu já era músico com a idade dela, tá com 18 anos agora. Mas, tirando a parte de tocar, ela tem essa relação meio sagrada com a música, que as pessoas neuróticas com música que nem a gente tem, assim, sabe? Do tipo de, eu gosto desse som, desse, isso aqui tudo é horrível, horrível, eu gosto disso. Não, a gente... Essas pessoas que são chatas com música que nem nós, assim, sabe? Que tem um gosto muito fundamentado, quase que religioso com a música, tipo, não, eu não vou naquela festa porque ela vai tocar música ruim, sabe? Então ela é uma pessoa que tem a música de um jeito parecido com a gente, eu acho. Legal.
A gente acaba também aprendendo a ouvir coisas com os filhos, né? A minha filha tem 13 Sim. anos e essa noite ela tinha que ficar acordada até as 2 da manhã para ouvir a música nova da Taylor Swift. E Ah, aí eu tô ouvindo Taylor Swift agora direto, assim, né? Porque ela é tá fã e vendo, tal. Mauro? Agora aguenta, rapaz. Não, a Taylor E é fofinha. A Nina me apresenta coisas aqui também, cara. Eu já tenho um monte de coisa que eu já ouvi por causa dela. sim. Mas a E ela Nina tem um fala gosto em mais alternativo. E ela fala em ir embora do Brasil, que é uma coisa que eu noto nessa gurizada, assim, sabe? Um certo, sei lá, descrédito, não é bem a palavra, mas uma falta de esperança, assim, né? De querer ir embora do Brasil, assim. Vocês sentem isso também nela ou nos amigos, nas amigas dela? Cara, engraçado, eu sinto no pessoal da geração dela uma coisa que não é bem isso. Eles têm um pouco disso aí, mas tem um pouco de apatia também, né? Um negócio do tipo assim, putz. A Nina fala um negócio pra mim muito engraçado, do tipo assim, putz, nós estamos vivendo num momento histórico, né? A gente teve essa pandemia, as pessoas tiveram que ficar em casa e a gente teve que ficar em casa debaixo de um governo assim, aquela coisa toda que você sabe. E ao mesmo tempo ela fala assim, eu não estou gostando de estar vivendo um momento histórico, não. Eu preferia não estar num momento histórico. Preferia que não fosse Né? assim, claro. Então ela acaba tendo muita referência É. um pouco mais antiga. Um pouco mais antiga, assim, ela escuta, tipo, ela é maior fã do Echo and the Bunnymen. E eu falo, putz, cara, eu já fui no show do Echo and the Bunnymen, a gente já fez uma entrevista com o Ian McCullen. A gente já fala, o quê? Ela não acredita. Quer dizer, essa relação com os tempos modernos, assim, de ser um pouco decepcionado com a própria geração, com o próprio momento histórico que a gente está vivendo, eu acho que ela sente um pouco isso, assim. Assim, cara, que a gente está vivendo num momento histórico e tal, mas que momentinho histórico esse, Que cara. foram escolher, né, Ela, para ela, eles. ela falou um negócio outro dia, eu tava falando, se a gente puder voltar a viajar e tudo de novo. Eu fui falando as coisas que eu queria fazer, né? Ela falou assim, nossa, mãe, você ainda tem mais sonhos do que eu. Eu achei isso tão, tão cortante, assim, porque não era. Na verdade, ela tinha que ter muito mais sonhos que eu, né? Porque eu já vivi uma boa parte da minha vida. Mas ela falou isso, mas talvez esses 2 últimos anos, esse momento nosso do Brasil mesmo, tenha um peso muito grande nessa geração, né? De Sim. ver tanta coisa dando ré. Então, mas a gente vai mudar isso. A gente tem a chance de mudar isso. Por isso que eu falei para ela outro dia, falei, cadê seu título de eleitor? Vai aí, já tirou? Por favor, ajuda a gente. Ajuda a gente, porque eu acho que, né, é possível mudar, sim, essa perspectiva do nosso país, não só dela, né? Não, falando não só da nossa filha. Sim, com certeza. E aí os sonhos vão voltar, né? Vão, vão estar aí de novo para eles, né? Mas, Fernanda, também queria te perguntar se tu ouviu o disco novo do Duran Duran, mudando totalmente de assunto, já que tu é fã do Duran Duran e cantou com eles, né? Que foi outra coisa muito legal, assim. Nossa, esse momento é com o Duran Duran, eu sempre fico pensando, né, quando me perguntam qual foi o momento mais feliz da sua vida, da carreira. Eu falei, cantar com Duran Duran. Eu falei, não, peraí, calma, eu já toquei no Rock in Rio, já fomos eleitos lá entre as 10 bandas mais, né, legais do planeta, fora dos Estados Unidos. Tem tanta coisa que aconteceu, eu já cantei com a Rita Lee. Mas é que era uma coisa de adolescente, né? Eu sempre fui muito fã. Eu ouvi o disco, Mauro, e eu fiquei tão feliz em ouvir o disco novo do Duran Duran, porque primeiro que assim, o núcleo deles ali, né? Só o Andy Taylor que não tá já há algum tempo, mas o Duran Duran tá ali inteiro, né? Todo mundo, os membros originais, e eles com essa vontade de viajar o mundo, de tocar e de lançar material novo. E o Simon cantando bem,
eu gostei muito, acho que dos últimos álbuns que eles fizeram, assim, é um dos mais legais, sabe? Acho que recuperou uma alegria de escutar, sabe, ouvir, quando você ouve um artista que você gosta muito, lançando um monte de música que você nunca ouviu, e você fala, nossa, olha só, é por isso que eu gosto dessa banda, né? Eles lançaram um álbum muito legal, eu fiquei muito feliz. E tem participação de novos artistas e que eu não conhecia, então eles estão fazendo isso também, essa função, né, de como uma banda que tem essa história toda, tem muitos fãs, trazer mais gente ali pro álbum, e eles estão sempre convidando produtores diferentes, né, ao longo dos últimos álbuns para poder estar com o som atual. Então eu gosto disso. Não é uma banda parada no tempo, é uma banda que gosta de trabalhar, gosta de palco, e eles são pessoas muito legais, assim. Uma das boas surpresas para mim foi perceber que aqueles caras que eu gostava quando tinha 11, 12 anos, ali quando eu comecei a ouvir Duran Duran, eles são pessoas muito legais, eles são joia, assim, quando seus ídolos são pessoas assim como eles são, continuam produtivos e apresentando coisas novas para gerações diferentes, assim, isso é muito bom. É um caminho muito interessante. Quem sabe a gente chega lá. Eles continuam lúcidos. Verdade. Legal isso, né? E o John, e o skate, como é que tá, John? Tá praticando? Putz, cara, tá fazendo? Dentro das possibilidades do meu joelho, está muito bem, cara. Cara, andar de skate agora, depois de velho, é muito mais legal do que quando eu era novo, assim, quer dizer, o joelho é pior, assim, né? O joelho e as dores, né, assim, porque no skate a gente sempre se estabaca, né? Sempre toma umas, assim, e igual era quando eu era novo, só que você leva mais tempo pra se recuperar, quer dizer, você cai igual, mas levanta diferente, sabe? Mas é louco, cara, porque o skate pra mim veio antes da música, né? Eu comecei a andar de skate muito novo, com 9 anos de idade, e aos 15 eu comecei a tocar por causa do skate, né? Assim, o skate tinha uma relação muito próxima com a música, com as bandas tipo Divo, tipo Toy Dolls, tipo, não sei lá, um tanto de banda que a gente ouvia na época, Dead Kennedys, banda de skatista, banda que skatista ouvia na época. E alguns amigos começaram a andar de skate, aí eu fui andar, alguns amigos skatistas começaram a tocar, e lá fui eu tocar também. Depois de muitos anos é que eu fui parando, assim, porque eu fiquei com o joelho ruim e tal, comecei a viajar demais com a banda e tal. Fiquei um tempão parado e depois de quase 20 anos eu voltei e agora eu só paro quando não aguentar mais, cara. Skate hoje em dia é muito legal, meu, porque o equipamento é muito melhor, as pistas são muito melhores. Você chega numa pista, assim, dessas pistas novas de skate, tem uma nova em Porto Alegre que eu tô doido pra conhecer, que é da Orla. Isso. E tem uma turma aí que é da minha idade que anda aí, tem uns caras que são meus manos do skate. E essa turma dos caras velhos, né, acima de 50. Eu ando com os meus amigos de skate, cara, há mais de 40 anos. Os mesmos caras. E a gente termina a sessão e o cara me liga, cara, hoje eu acertei aquele não sei o que aqui, sabe, aquela manobra, uma empolgação, o cara acorda, vamos. Meu, acordar com 55 na base do vamos, é muito bom, cara, É foda. legal, Então, verdade. assim, é por causa disso que tem esse bando de old bastards aí, uns velhos malucos que estão andando de skate até hoje. Mesmo se quebrando, mesmo se arrebentando tudo. Porque vale a pena. Então eu, nesse momento, estou com o joelho meio ruim, com as costelas meio ruim, porque eu tomei uma vaca espetacular aí há 15 dias atrás, está doendo até hoje. Mas mal posso esperar para ir lá tomar outra, cara. Não tem explicação. A gente tem um amigo comum, né, o Renatão, que é... Renatão! Que é Renatão é demais. skatista também desde sempre, assim, né? Tem ele na capa de um dos Replicantes, eu acho, andando de skate. Eu trago ele aqui, tem um evento que a gente organiza aqui em BH, que eu organizo com meus amigos skatistas, e que tem a categoria Legends, né? E ele já tá acima do Legends, ele é Vintage. Sério, cara. Os nomes são muito bons de categoria. Ele é Vintage, que é acima de 50, sei lá quantos, cara. Eu acho que eu tô indo pra Vintage já também.
Mas o Renatão é um cara assim que sem ele não é a mesma coisa o evento, cara. Ele fala, eu não fico tão bem colocado no evento, não, mas eu sou o que mais me divirto, assim. É demais. Eu tô afim de ir pra Porto Alegre pra conhecer essa pista nova, uma pista incrível que tem ali na Orla, uma pista gigante, maravilhosa. Foi super falado, assim, né? Eu não conhecia ainda lá, mas o pessoal fala muito bem, assim, diz que foi muito bem projetada e tal. Então a galera tá curtindo. A Fernanda não vai no skate, né, Fernanda? Imagino. Não, já passei. O primeiro teste que eu fiz, eu fui reprovada. Não, primeiro você foi até aprovada. Aqui em casa tem uma garagem, assim, que tem um decidão, assim. Quando eu não estava andando de skate, eu tinha um skate velho que ficava ali no quartinho de despejo. De vez em quando eu ouvi um barulhão assim, era a Fernanda com a linha descendo de bunda na garagem, a milhão, assim, cara. Eu falei, olha, que destemidas, né? Então, aí a Fernanda achou que ela achou que dominava o bunda skate, sabe? De bunda numa descida, assim. Aí quando a gente tava fazendo aquele clipe numa música do último disco de músicas autorais do Patofu, uma música em inglês, e que é toda feita em cima do skate, a gente foi num lugar lá no Mineirão que tem uma descidona, assim, aí a Fernanda assim, isso aqui eu sei fazer, ela desceu de bunda, mas tem uma parte da técnica do bunda skate que ela não dominava ainda. E ela tomou um motombão, cara, escabangue lá no cimento, assim, tal, e tá registrado, assim, espetacularmente. Ela foi a sua última aventura no skate, né? Serviu pra cena do clipe, que ficou serviu pra isso, pra sempre. Mas então tu já tem alguma coisa com o skate, né? Não é totalmente alheio. Que foi, para mim, foi surpresa, porque como o John, ele parou de andar de skate muito tempo, então assim, a gente montou o Patofu, o John não andava de skate, tinha um skate velho aqui. Você sabia que eu andava, né? Não, eu sabia que mas você não ia sair para andar de skate. E aí ficou muito tempo sem andar e de repente voltou, se sentindo bem, e voltou, comprou um monte de outros skates e reencontrou a turma dele. Então parece assim, de repente o John, eu tinha me casado com um skatista, nem sabia. Tem umas coisas que tu só vai saber depois, né? Essa aí demorou pra eu saber, viu, cara? Sim. Demorou quase 20 anos. John e Fernanda, vamos encaminhar o encerramento aqui desse papo, muito legal. Agradeço muito vocês por terem participado aqui do BorbaCast e espero que a gente possa se encontrar em breve, né? Acho que é o que todo mundo está querendo, assim, né? Encontrar os amigos e ver show, fazer show, né? E aglomerar. Então, espero que isso aconteça com segurança o mais rápido possível e agradeço muito aí vocês terem topado bater esse papo aqui com a gente e recordar essas coisas legais aí da história aí, né, desses 30 anos já quase de música de vocês. E muito obrigado. Então, pena o Arthur de Faria não estar aqui, né? Mas também perdeu, né? Perdeu alguma coisa, né? Talvez tenha ganhado mais lá no outro lado, mas não se sabe. Não, mas a gente que te agradece, Mauro. Você foi uma figura muito importante pra gente, viu? Assim, essa oportunidade de ter as canções do Patofu tocando em rádio e ajudar a gente a realizar o primeiro show na cidade, depois vindo acompanhando a nossa carreira, a minha carreira solo também. Você sempre foi um grande parceiro. Então, muito obrigada. Que bom que a gente bateu esse papo. É isso, mano. Acho que em breve a gente vai estar aí com as guitarras, os skates e tudo mais. Eu vou te levar lá na pista pra você. Vamos lá. E muitas entrevistas também, né, na rádio a gente fez, né, no cafezinho, várias vezes, né, e aí, lembrei de falar uma coisa aqui rapidinho, eu tenho a gravação do show, de um dos shows do Opinião, ao vivo ali, inteirinho o show, assim, né, e bem gravado, né, então é uma fita cassete, né, mas as fitas cassetes estão sobrevivendo, né, cara, eu ouço fitas de quase 40 anos hoje,
com a qualidade da gravação preservada. Isso é muito legal, né? Então eu tenho esse... Quando vocês forem fazer aí o baú do Pato Fu... Manda pra nós. Não, cara, isso aí é tesouro, cara. Queremos ouvir. Será que é do Primeira Opinião ainda? Eu acho que não deve ser do primeiro, não. Deve ser... E eu não sei agora... Outro, né? Eu não sei agora, mas a gente descobre. Talvez... Eu acho que até pelo repertório a gente vai saber. A gente sabe. Que legal, quero ouvir. Eu nem sei como é que essa fita... Porque às vezes a banda protege, né? Para que não saia nenhuma gravação pirata e tal, né? Mas essa fita ficou comigo, cara. Não sei como. Não sei se foi o técnico de som ali que ganhou uma cerveja. Isso eu não sei. Não sei, né? Se você está dizendo que não sei, eu acredito, Mauro. Não sabe, tá tudo. Não sei como que isso vai acontecer. Talvez o técnico de som tenha ganho uma cerveja, né? Você comprou 2 fitas cromo 60, você fica com uma para você e devolve a minha. Mas esse lance de fita cassete, eu tenho as minhas fitas todas aqui, todas elas funcionam. Eu lancei o Tom da Takai em fita cassete também, e eu tô exatamente aqui, ó, aqui na minha mão, uma fita cassete do Baiana System, recém-lançada aqui, ó. Que legal. Né? Eu acho que a gente não deve descartar os suportes de música que a gente tem, assim, se você tem, mantenha aí um negocinho, algum lugar aí para você tocar tudo que você já... Né, toda a sua história musical. Tem fita cassete de adolescente, de criança, dos meus pais, então isso é legal. E realmente ela fica bem conservada mesmo, toda a qualidade. Certo. Então tá, pessoal, muito obrigado aí pela participação. Bom final de ano para vocês. Já estamos quase, né, no final do ano aí, e que possamos nos encontrar em breve, certo? Beleza, Mauro. Até mais. Um abraço. Abraço. Até.